Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate comigo, Leandro Magalhães, e com os comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ampliou a repercussão sobre o mal-estar com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, que comentou a ação da Polícia Federal no Brasil. A gente lembra que ontem a Polícia Federal fez uma operação que prendeu 2 brasileiros que planejavam atos terroristas em acordo com o Hezbollah no país. O ministro reafirmou a isenção da Polícia Federal em uma investigação. Vamos ver. Investigação brasileira, que se processa sob supervisão do Poder Judiciário, já concluiu pela responsabilidade de um grupo de pessoas ou de países, isso é uma ingerência indevida. E por isso mesmo, fiz questão de deixar claro que, como ministro da Justiça, é minha obrigação dizer que a Polícia Federal não tem lado. E a Polícia Federal, portanto, e o Ministério da Justiça não admitem qualquer tipo de opinião, antecipação, veredito sobre aquilo que a Polícia Federal ainda está investigando. Portanto, é uma atitude de proteção da isenção da Polícia Federal. Eu começo o debate com José Eduardo Cardoso. José, a postagem de Israel aponta para uma possível interferência na investigação da Polícia Federal. Muito boa noite. Bem, boa noite. Foi no mínimo deselegante a mensagem feita pelo governo de Israel por 2 razões. A polícia brasileira e todas as polícias do mundo mantêm acordos, convenções de trocas de informações das áreas de inteligência. Um auxilia o outro auxilia um. Então, nesse sentido, não tem cabimento você já antecipar uma culpabilidade em algo que está iniciando uma investigação em país estrangeiro. Ou seja, bem provável, pelo que eu entendi, sim, o Mossad de Israel colaborava com a Polícia Federal. Isto é absolutamente usual, correto e bom. Agora, a partir daí, você já tirar ilações e afirmações de uma investigação que está começando a ser feita no Brasil, significa realmente, como disse Flávio Dino, uma interferência indevida. Não pode um governo estrangeiro colaborar e já querer induzir um resultado como se estivesse mandando no Brasil. O Brasil não é uma república das bananas. O Brasil é um país que tem soberania. Ou seja, que se faz respeitar. Aqui vai se apurar, aqui vai se analisar. Se forem culpados, serão denunciados pelo Ministério Público. Se não forem culpados, não serão. Ou seja, não cabe ao governo de Israel nenhum tipo de opinião que qualifique uma ingerência de antecipação de resultados em relação à investigação brasileira. Foi feita uma colaboração informativa, ponto. Isso se faz com os Estados Unidos, se faz com a França, se faz com todos os países do mundo. Inclusive, a própria Interpol, ela tem aquela situação da difusão vermelha, em que dá uma prisão num país, os outros cumprem. Agora, isso não significa ingerência opinativa no outro país. Profundamente deselegante. Nesse ponto, inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Andrei Rodrigues, falou muito corretamente. Ele falou, olha, isso é usual. Não é possível que se façam comentários dessa natureza. Há uma grande irritação na Polícia Federal. Não estou nem falando da área política do governo. Estou falando da Polícia Federal. Claro que se sente, obviamente, invadida por um tipo de colocação inoportuna. Ou seja, o Brasil não obedece em ordem de Israel, como também não obedece em ordem de Hezbollah. O Brasil é um país soberano e, como tal, tem que manter a sua dignidade e o seu respeito. Nesse ponto, correta a posição de Flávio Dino. Muito infeliz a colocação do governo de Israel, que no seu afã de radicalismo, atropela as coisas e quer assumir coisas para si, pré-julgar o que os outros países devem fazer, como se estivesse mandando no Brasil. Errado, mais uma vez, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ou seja, o extremismo leva a isso. O extremismo do Hezbollah leva a consequências desastrosas, como também, do ponto de vista diplomático, a postura do governo foi bastante infeliz. Correto o governo brasileiro, correto o diretor-geral da Polícia Federal em imporem um respeito às suas respectivas atuações. No Brasil, manda o Brasil. E não se pode ter inferências de qualquer natureza relativamente a culpabilidades que não foram ainda concluídas nas suas investigações, não apreciadas pelo Ministério Público e não julgadas pelo Poder Judiciário brasileiro. É basicamente essa a posição do governo e achei correta, como também achei muito correta a opinião do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A postagem de Israel aponta para uma possível interferência. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, José Eduardo. Boa noite à nossa audiência. Bom, eu ouvi aqui as palavras extremismo, ouvi também a palavra ingerência. Vamos, então, ler a transcrição
né, da manifestação do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, aspas, os serviços de segurança brasileiros, juntamente com o Mossad e agências adicionais de segurança e aplicação da lei internacionais, frustraram um ataque terrorista no Brasil, que havia sido planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigido e financiado pelo regime iraniano. Ora, apuração da CNN Brasil. Certo? O que os suspeitos planejavam fazer, aspas, segundo a investigação, os suspeitos preparavam atos de terrorismo aqui no país, com foco em ataques a prédios da comunidade judaica. Portanto, não estamos simplesmente falando da presença de um grupo terrorista, mas sim da ação de um grupo terrorista, né? Aí levando a cabo a sua missão precípua, né, de genocídio do povo judeu. Isso é gravíssimo. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos ingerência, nós temos, como colocou o Zé aqui, a antecipação de uma culpabilidade? Não, é a constatação de um fato apurado pela investigação, que inclusive ensejou a prisão dos suspeitos, certo? Então, não se trata aqui de antecipar o resultado de procedimento investigativo ou de processo judicial, mas apenas relatar o que aconteceu, até porque no contexto do conflito entre Hamas e Israel, isso é relevantíssimo. Por sua vez, né, o ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, em manifestação no X, antigo Twitter, alegou o seguinte, aspas, a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo com países de diferentes matizes ideológicos, tendo por base os acordos internacionais. O que isso significa? Né, essa linguagem aí um tanto vaga e genérica. É plausível a pertinência do que foi alegado pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, certo? Então, o Brasil não nega que houve colaboração do Mossad e de outras agências, certo? E, como eu já disse, frustrar um ataque terrorista não pode ser considerado antecipar as conclusões de uma investigação. Num outro momento, ele diz o seguinte, nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento. Mais uma vez, mesmo ponto. E, finalmente, ele diz o seguinte, apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. Ora, simplesmente constatou um fato, né, que, aliás, repercute positivamente para a Polícia Federal, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo. Às vezes os fatos são positivos, mas isso não significa que é uma propaganda. E ele fala aqui em cogitar dirigir os órgãos policiais. De novo, aqui não se trata de dar direção, dar ordens, dar instrução, de coagir, de compelir, não. Aqui a linguagem é muito clara, falando em termos de cooperação, né, entre o Mossad, entre os serviços de inteligência e de segurança de Israel e a polícia brasileira. Portanto, eu reputo como desnecessária e muito afetada essa manifestação do ministro da Justiça brasileiro. Afinal de contas, aí na ânsia de, vamos dizer assim, defender a soberania nacional, o que na verdade parece mais um pretexto para ele se alinhar com a ojeriza que nós vemos a esquerda brasileira demonstrar por Israel, né, e pela sua agenda de neutralizar as ameaças terroristas, ele acaba passando um pouquinho do tom e criando desnecessariamente uma rusga diplomática a partir de uma fala aí inócua do gabinete do primeiro-ministro. Caio, o ministro Flávio Dino passou do tom ao defender a independência da Polícia Federal? Pois é, acabei já me adiantando, né, na resposta à segunda pergunta. É óbvio que a gente vai defender sempre a autonomia, a independência da Polícia Federal, inclusive elogiá-la aí nessa atuação. Agora, como eu coloquei, não havia necessidade aí de uma publicação tão ampla, tão extensa, com uma linguagem tão enfática, e da mesma forma também o diretor-geral da Polícia Federal, né, que é muito alinhado a esse governo, criando uma situação diplomática e falando na dificuldade agora de colaboração, porque houve quebra de confiança. Ora, isso prejudica essencialmente nós brasileiros. Não cabe
ao diretor-geral da Polícia Federal se transformar em comentarista da situação, né? E colocar mais lenha nessa fogueira. Porque é uma obviedade. Se houve uma colaboração entre agências internacionais, da qual fez parte o Mossad, e se essa colaboração impediu, de fato, o que parece que aconteceu, por ambas as versões do fato, né? O que parece que aconteceu, se isso impediu um ataque terrorista, é óbvio que quem sai perdendo, caso haja aí uma ruptura nas relações, é o povo brasileiro. Especialmente o povo brasileiro de etnia judaica, que fica, né, vamos dizer assim, mais vulnerável ao ataque desses monstros, né, na falta de uma expressão melhor, para nos referirmos aí ao terrorismo desses grupos fanáticos, desses grupos genocidas, desses grupos antissemitas, né, que tem como missão o extermínio do Estado de Israel e do povo judeu. Então, eu acho que essa não é a hora de ficar realmente estressando a relação com um país democrático, como é o caso de Israel. Deveria ser a hora, sim, de subir o tom contra o terrorismo internacional, de subir o tom contra esses grupos que tiranizam a própria população, que usam seus civis como escudos humanos, que violam de forma serial, né, os direitos humanos. Isso sim, mas parece que esse governo está mais preocupado em prestar aí a sua vassalagem às potências asiáticas e também à teocracia iraniana, né, ignorando completamente a incoerência que isso representa perto das bandeiras que supostamente a esquerda progressista defende, né? Então, a equidade de gênero, o respeito e a tolerância em relação à orientação sexual, às liberdades individuais, esse tipo de coisa. Então, eu lamento que o ministro da Justiça tenha criado essa situação que foi agravada pelo diretor-geral da Polícia Federal. Zé, o ministro Flávio Dino defendeu a independência da Polícia Federal. Ele passou do tom? De jeito nenhum. Eu vou fazer uma analogia para que os nossos telespectadores e telespectadoras compreendam o que eu quero dizer. Vamos imaginar que eu, que não sou autoridade estrangeira, no programa dissesse: a Polícia Federal prendeu o senhor Cid, assessor de Jair Bolsonaro, prendeu um golpista que atuava articulando um golpe de Jair Bolsonaro. O que o Caio diria? Zé Eduardo, está em investigação. Zé Eduardo, você não antecipe o resultado. Você está sendo imprudente, Zé Eduardo. Não faça isso. Por isso que eu nunca disse isso, por mais que eu tivesse algumas convicções. Eu sempre falei, olha, é suspeito, há indícios, há que se tomar cautela. Pois bem, é exatamente o que eu teria feito se tivesse dito assim que fez o governo de Israel. Havia um atentado terrorista que estava sendo planejado. Existia uma situação que teria que ser impedida e foi impedida graças à nossa colaboração com a Polícia Federal. Ou seja, aquilo que Caio teria o direito de me repreender, o ministro da Justiça não tem direito de repreender uma autoridade estrangeira que está antecipando o resultado de um inquérito. O inquérito não disse que estava provado um comportamento terrorista. Ele não disse isso, está se investigando, Caio. Há uma investigação. Eu não posso pré-julgar. Inclusive, uma autoridade estrangeira não tem o direito de pré-julgar realidades no Brasil, como nós também não vamos julgar as decisões da Justiça de Israel. Não tem o menor cabimento isso. O que eu não posso fazer, muito menos o primeiro-ministro de Israel poderia fazer em relação ao inquérito da Polícia Federal. Segundo lugar, o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, tem total direito, eu diria mais, tem o dever de defender a sua corporação. Esse é o seu papel. Ele ocupa um cargo de confiança do governo, eu o conheço muito bem, não tem nenhuma ligação política, histórica com o PT, com nenhum partido da base. Ele ocupa cargos de confiança, como inclusive dirigiu a direção dos grandes eventos no Brasil, quando eu era ministro, com absoluta isenção e competência. Ou seja, ele foi nomeado por um cargo de confiança, é fato, mas não tem ligações político-partidárias. E você acha que um diretor-geral da Polícia Federal não vai defender a sua corporação? Tem o dever de defender. Quando alguém antecipa resultados de inquéritos, inclusive uma autoridade estrangeira, dizendo, olha, nós acabamos com um golpe terrorista no Brasil, com uma atividade terrorista. Que isso? Estou investigando. Se tiver realmente alguma coisa sendo articulada, o relatório da Polícia Federal vai dizer. E se não tiver?
Vai dizer o quê? Que a Polícia Federal, então, escamoteou situações que foi conduzida politicamente? Esse é o risco que se corre. Quando uma autoridade estrangeira vem e fala que uma coisa aconteceu, quando eu estou ainda investigando, depois provas que não aconteceu, aí vai vir a teoria da conspiração. Não, a Polícia Federal prendeu, mas escondeu debaixo do pano porque já havia convicção. Não. Andrei Rodrigues, como Flávio Dino, estão defendendo a autonomia da investigação. Não se adianta resultados antes de uma investigação concluir. Como eu não adiantei no caso de Jair Bolsonaro. E se eu fizesse, Caio, você teria todo o direito de me repreender. Eu dei convicções e indícios, jamais disse está provada a culpa. Sempre falei, temos que aguardar os resultados, não é? É o que o senhor Benjamin Netanyahu deveria ter dito. Vamos aguardar os resultados para ver se havia ou não um atentado terrorista no Brasil. E não atropelar. E não dizer, como disse inclusive o embaixador de Israel, afirmando, se eles estavam fazendo isso no Brasil porque tinha gente lá que os ajudava. Que isso? Então se tira uma conclusão antes do inquérito terminar. Isso não é correto com a Polícia Federal Brasileira, não é correto com o Brasil e nós temos que ter clareza. Ninguém, nem o Hezbollah, nem Israel, nem Estados Unidos, nem a Rússia, ninguém pode dar avaliações sobre o que faz o inquérito da Polícia Federal Brasileira, que corre em sigilo. Portanto, agiu corretamente o ministro da Justiça, agiu corretamente o senhor Andrei Rodrigues ao defender a corporação que ele dirige, a autonomia da corporação, o seu respeito e a soberania nacional.